paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. No caso de Jó, Deus se revelou a Jó através de um redemoinho ou de um furacão. Jó 40, verso 6 vai dizer assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Em uma outra tradução vai dizer redemoinho. Mas se você ainda não está confiante disso, veja que Jó 38, versículo 1 diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, Deus responde a Jó através de um redemoinho. Em 46, Jó 40, verso 6, vai dizer que foi de uma tempestade, mas a mesma tradução que diz tempestade, em 38:1 também diz redemoinho. E outras traduções traduzem as duas passagens como redemoinho. Tá ok? Então, Deus se manifestou a Jó através de um redemoinho. E ele se manifesta ao homem de várias formas, de várias maneiras, mostrando que ele é um Deus pessoal. A lição de hoje, ela tem como objetivo geral mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe os seus propósitos. Então, em tudo Deus tem um propósito. Toda situação, seja ela de calamidade, seja ela boa, seja ela ruim, toda situação Deus tem um propósito. Eclesiastes capítulo 3, um capítulo muito citado, que todo mundo praticamente conhece, diz assim, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Então nós sabemos que há tempo para todas as coisas. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, não é somente um tempo determinado para todas as coisas. Há também um propósito determinado para todas as coisas. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz, existe um propósito por trás. Não é à toa, não é mero acaso, nada disso. É proposital. Deus tem um propósito com tudo. Toda situação, principalmente as adversas. Essa lição é dividida em 3 tópicos principais, que são a revelação de um Deus pessoal, a revelação de um Deus sábio e a revelação de um Deus poderoso e justo. 3 tópicos principais, falando que Deus é um Deus pessoal, é um Deus sábio, é um Deus poderoso, ele é um Deus justo. O primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal, a palavra pessoal aqui significa que mantém convivência próxima, que tem laços, que tem comunhão. Então Deus é um Deus pessoal. Muitos acham que Deus é um Deus impessoal, ou seja, ele criou todas as coisas e depois abandonou, largou a criação dele ao léu, largou abandonada. Mas não, Deus é um Deus pessoal, ele tem laços, ele tem relacionamento, é um Deus de relacionamento. Esse tópico, a revelação de um Deus pessoal, ela está dividida em 3 subtópicos principais, que são o Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus e o Deus que está presente. O Deus que tem voz. Irmãos, Deus sempre esteve presente. No capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, Deus estava presente num diálogo com o inimigo das nossas almas. É claro que foi completamente ignorado por Jó, pelos seus amigos. Ninguém sabia desse diálogo. O livro foi escrito, nós temos o conhecimento, porém eles não tinham essa ciência. Então, a partir do capítulo 3, quando começam os questionamentos, quando Jó começa a falar, quando os amigos de Jó começam a retrucar, Deus sempre esteve presente. Deus nunca abandonou Jó, ele sempre esteve presente. Só que assim, muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos o que está se passando, nós falamos, será que Deus me abandonou? Era o pensamento de Jó também, porque se Deus não respondia, então ele achava que tinha sido abandonado por Deus. Então eu não sei que situação você passa no presente momento, mas pode ter certeza, Deus não te abandonou, ele se faz presente, tá certo? Que mais aqui? Quebra de silêncio. Então, agora no capítulo 38, nós vamos estudar a partir do capítulo 38 nessa lição. Então, Deus quebra o silêncio. Então, no 38:1, como nós já lemos aqui, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então, aqui no capítulo 38, do 1 até o 37, ou até o comecinho do 38, Deus está calado diante de Jó. Jó não ouve a voz de Deus. Nós sabemos que Deus estava falando, nós sabemos que Deus estava presente, porém Jó não tinha essa convicção. Ele achava que estava abandonado. Mas aqui no 38, Deus quebra o silêncio. Então, através de um redemoinho, a voz de Deus é ouvida. Então, o Deus que tem voz. Segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus. Então, como que Deus se apresentou? Se apresentou numa tempestade, conforme diz essa tradução aqui. Se apresentou num redemoinho. Ou seja, o que significa isso para nós? Isso significa uma teofania. Porque se Deus não tem forma
fisicamente falando, Deus não tem uma forma definida. Então, uma teofania significa uma manifestação visível de Deus, uma forma de Deus que nós possamos entender que é Ele. Uma transformação seria uma manifestação visível, uma forma que nós podemos ver Deus. Terceiro subtópico diz assim, o Deus que está presente. Então, na escola, no momento de prova, nós entendemos, estou falando na escola aqui na Terra, num período de prova, o mestre ou o professor, ele se mantém em silêncio, ele se mantém calado. Com Deus não é diferente. Quando Deus está nos provando, ele também se mantém calado, porque nós estamos passando pela prova, não é Deus. Deus está nos provando, Deus está aplicando a prova. Nós temos que passar pela prova por nossa conta e risco, mas com a ajuda dele, é claro. Hoje nós sabemos que ele está presente, que ele se manifesta, e de várias formas, não é somente dessa forma. Dessa forma foi a forma que ele se manifestou para Jó, mas ele se manifesta de várias formas. Então o professor se mantém calado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós não precisamos ver Deus, nós não precisamos sentir Deus, nós precisamos acreditar que Ele se faz presente na nossa vida. Amém, queridos? Então o resumo desse tópico diz assim, Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Então Deus não nos abandona, Ele se faz presente na nossa vida. Segundo tópico diz assim, a revelação de um Deus sábio. Então é dividido em 3 subtópicos principais, que diz assim, na mecânica celeste, na dinâmica da vida e na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Na mecânica celeste, fala da harmonia de funcionamento do universo, tá certo? A ordem da criação. Quando Deus criou, Ele colocou ordem, Ele organizou tudo. Então hoje nós entendemos alguma coisa sobre gravidade, nós entendemos alguma coisa sobre várias coisas, a funcionalidade, quem gira em torno de quem. Quando Josué orou dizendo que para o sol parar, ele não entendia até então, mas ele orou da forma errada, mas Deus entendeu da forma correta. Não era o sol que tinha que parar, porque o sol já é parado, é a terra que gira em torno do sol. Então, o movimento da Terra em torno dela mesma é chamado de dia, porque leva 24 horas para isso ocorrer. O movimento da Terra em torno do Sol leva 365 dias, que é o ano. Então, hoje nós compreendemos isso. Hoje nós compreendemos tantas coisas que naquele período eles não compreendiam. Mas Deus criou tudo com ordem, tudo com regra, tudo com decência, e de uma forma esplendorosa, de uma forma magnífica, que muitas coisas nós não conseguimos compreender. Então hoje vemos lei da física, vemos matemática, vemos tantas coisas fantásticas que eles não tinham conhecimento, mas Deus já desde o princípio, quando criou, já existia tudo isso. Então nós vamos descobrindo coisas maravilhosas, mas que Deus já sabia, porque foi Ele que criou todas essas coisas e Ele vai dando de pouquinho em pouquinho para nós que nós não nos afoguemos, porque nós somos como bebês. Então tem que ser alimentado aos pouquinhos. A revelação de Deus, ela vai se manifestando na nossa vida conforme nós vamos tendo comunhão com Ele, Deus vai se manifestando na nossa vida, vai se revelando mais na nossa vida. Porque se Ele se manifestar de uma vez, nós não suportamos, nós não aguentamos, nós vamos morrer. E não é isso que Deus quer para a nossa vida, Deus quer que nós vivamos. Então existe toda uma ordem, toda uma harmonia em todo o universo, na dinâmica da vida, que é o segundo subtópico. Além de Deus ter criado tudo isso daí, Deus ainda mantém todas essas coisas. Ele não criou e abandonou. Existe uma ordem, então Ele sustenta, Ele preserva toda essa ordem, toda essa criação até o dia de hoje. Veja bem, algum dia o Sol desapareceu? Valdecir, teve um eclipse. Sim, eclipse é uma coisa natural. A Lua passa na frente do Sol e o Sol se esconde. É um eclipse. Existe eclipse lunar também. São coisas naturais que Deus criou, que Deus fez, mas o Sol já desapareceu? Ainda não, vai acontecer futuramente, o Sol vai se tornar em sangue, o Sol vai se escurecer, não é esse o caso da lição agora, tá bom? Mas toda a ordem perfeita que Deus criou, ela se mantém até hoje. Se mantém por acaso? Não, se mantém porque é Deus que mantém, é Ele que controla, é Ele que sustenta, é Ele que preserva. Os animais que Ele criou na floresta, os animais selvagens, Ele toma conta de cada um deles. Já pensou se nós tivéssemos que dar água para os animais selvagens, assim como nós fazemos com os nossos animais domésticos? Já pensou se nós tivéssemos que alimentar os animais selvagens, assim como nós fazemos com os animais domésticos? Teríamos condições de fazer isso? Não, mas Deus ele
tem condições de fazer e ele faz. É ele que cuida. Ele criou, ele sabe a época de dar cria, ele sabe tudo. Isso é fantástico. Então ele criou, ele ordenou, organizou e ele sustenta e preserva até o dia de hoje e vai continuar fazendo. Enquanto existir, enquanto o mundo for mundo, Deus vai continuar tomando conta dele. Terceiro subtópico, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então, a revelação de um Deus sábio na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Deus revela a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu entendimento, até mesmo na necessidade, porque nós temos necessidade de conhecer melhor a Ele. Nós precisamos conhecer melhor a Ele. Então ele mostra toda a sabedoria através da sua criação, através de cada animal, através de cada ser vivo, através de cada inseto, através de cada coisa. Deus mostra a sua sabedoria para que nós possamos conhecê-lo melhor do que nós já conhecemos. Esse foi o caso de Jó. Jó precisava conhecer melhor a Deus, porque ele conhecia de ouvir falar. Mais para frente vai ser falado isso, tá? Conhecia de ouvir falar. Então, nos últimos capítulos de Jó, nós já estamos chegando ao finalzinho. Você vai ver, Jó conhecia Deus de ouvir falar. E nós conhecemos a Deus como? De ouvir falar ou de ter experiência com Ele? Então, cada dia que se passa, nos relacionamos mais com Deus, vamos tendo mais experiência com Ele, então nós vamos crescendo mais na graça e no conhecimento de Deus. Necessidade, então, Deus via Jó como um homem justo. A visão de Deus com Jó era que Jó era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem reto, que se desviava do mal. Está lá no comecinho do livro de Jó. Tá certo? A visão de Deus não havia mudado depois que Jó questionou a Deus. A visão de Deus continuava a mesma. Porém, Deus via Jó com falta de humildade, ou seja, Jó era prepotente, Jó era orgulhoso. Mas em que sentido? Jó questionou a majestade divina. Jó questionou, Jó deu a entender que se ele tomasse conta de tudo, ele faria um trabalho melhor do que Deus. Será que você consegue entender isso? Como que o ser humano, criação de Deus, pode fazer alguma coisa melhor do que Deus? É possível isso? Então, nas entrelinhas das palavras de Jó, era isso que ele estava tentando dizer. Ele queria debater com Deus, dizendo que ele estava sendo injustiçado. Realmente, de certa forma, Jó foi até injustiçado. Mas tem como questionar Deus? Se Deus descesse hoje diante a glória de Deus se manifestasse diante da nossa presença, o que nós teríamos para dizer para Deus? Senhor, o Senhor errou em fazer isso comigo, eu estou certo nisso, naquilo. Perdão. Será que teríamos condições de falar isso diante de Deus? Eu acho difícil. Eu, particularmente, não tenho condição nenhuma de questionar Deus, de discutir com Deus. E você? Você tem condição para isso? Jó, que era considerado por Deus um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, não tinha condições. Ele fez isso na ignorância. Então nós temos que aprender com Jó o que fazer e também o que não fazer. Como fazer e também como não fazer. Então, erros das outras pessoas também é uma forma de nós aprendermos. A melhor forma de nós aprendermos é com os erros dos outros do que com o nosso próprio. Porque o nosso próprio nós vamos sofrer consequência. O erro dos outros, os outros sofreram a consequência. Nós só vamos ter a parte do aprendizado, que é muito importante. O resumo do tópico 2 diz assim: Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Então Deus, ele é sábio. Nós podemos ver em toda a criação que ele fez, toda a parte celestial, a parte universal, bem como na parte da vida aqui na Terra. Tópico de número 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Deus é conhecido na Bíblia como El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. Pode todas as coisas, assim que ele é conhecido desde lá do início de Gênesis. Esse tópico é dividido em 2 subtópicos que dizem assim: o Behemoth e o Leviatã, e o 2, justiça e graça. São 2 subtópicos somente, tá? Então, o Behemoth e o Leviatã, algumas traduções bíblicas, elas já trazem Behemoth como hipopótamo e Leviatã como crocodilo. Mas, se você parar para fazer uma análise da descrição que é feita no livro de Jó, nesses capítulos finais, 38, 39 até o 40, você vai ver que a descrição são de animais gigantescos, são como se fosse dinossauro. Eu nem gosto dessa palavra, porque para mim esses seres não existiram, para mim isso aí faz parte de mitologia,
Mas, ó, vou falar para você aqui o significado. Depois, no finalzinho, a gente fala sobre um pouquinho sobre o Behemoth e o Leviatã, o que os outros pensam, tá bom? Então, esse tópico, mesmo se a gente traduzisse o Behemoth como hipopótamo e o Leviatã como crocodilo, ainda assim, o que eles simbolizam? O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, do hipopótamo, está querendo dizer a força bruta que ele tem. Porque quando fala da cauda dele movimentar, que é dura como uma rocha, se você lê aí na sua casa, lê aí esses capítulos finais, 38, 39, 40, na verdade está no 40 e no 41, tá bom? E o Leviatã significa o quê? Poderes sobrenaturais. Quando ele fala que da sua boca sai fogo, então são coisas sobrenaturais. Então fala de força bruta e fala de poderes sobrenaturais. Se você lê aí, Jó 40 e 41. Mas também, o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo esses animais poderosíssimos estão sujeitos a Deus, estão debaixo da mão de Deus, estão sob os cuidados e sob a responsabilidade de Deus. Então Deus é poderosíssimo acima de qualquer ser poderoso que possa existir. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com nenhum desses dois animais citados, o Behemoth e o Leviatã, como ele pode tratar do assunto do mundo complexo, da toda a complexidade do mundo? Como ele poderia fazer? Se ele não consegue tratar nem de dois animaizinhos, se ele não consegue vencer esses dois animaizinhos perante Deus, estou dizendo, tá? Por causa da grandeza deles aqui. Dilemas humanos, nós passamos por tantos problemas, os pastores que o digam, a dificuldade que tem com problemas da membresia, dos membros da igreja que trazem até ele, são tantos problemas, são problemas simples, mas também tem muitos problemas complexos, problemas difíceis. Aí vamos colocar tudo isso na mão de Jó. Jó consegue resolver todos esses problemas? Jó consegue resolver os problemas da natureza? Jó consegue alimentar todos os animais selvagens? Irmãos, se não consegue tomar conta desses dois animaizinhos aí, como vai tomar conta de todos os problemas complexos da humanidade, todos os problemas do mundo, toda a ordem natural criada por Deus, do dia, do nascer do sol, do pôr do sol? Eu estou falando figuradamente com a forma como a gente fala, a forma como a gente interpreta, tá? Porque o sol não nasce, o sol não se põe, a gente sabe disso. Mas como que ele vai fazer isso? Se ele não pode, como que ele vai tomar conta de tudo isso? Então Deus estava respondendo para ele. Ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus de graça. Ele é um Deus misericordioso, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, mesmo Jó, sendo um sacerdote, oferecendo sacrifícios pelos seus filhos, pela sua própria vida, pela sua família, pelo seu lar, pelas pessoas que precisavam, mesmo ele sendo um sacerdote de Deus, as obras dele jamais poderiam salvá-lo. Da mesma forma que as nossas obras, sejam elas sociais, sejam elas de que ordem for, materiais, não importa. As nossas obras não podem nos salvar. As nossas obras dizem, revelam quem nós somos. Então as nossas obras vão dizer se nós somos cristãos autênticos ou não. As nossas obras vão dizer se nós temos fé ou não, mas a salvação é pela graça de Deus através da fé. Fé em quem, Valdecir? Fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe outra forma de ser salvo, somente através de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu esqueci de ler dois versículos que deveria ter lido no início aqui, que fala de Gênesis 6 e 5 e Gênesis 8 e 21, que diz assim, Gênesis 6 e 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então o ser humano é um ser mau. Nós somos maus. Dentro de nós, a maldade, nós temos que tomar cuidado para que o nosso eu mau, a nossa parte má, não tome conta de nós. E Gênesis 8, 21 também diz assim, e o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, desde quando é pequenininho, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Aqui, então, esses dois versículos, um foi antes do dilúvio e o outro foi depois do dilúvio, que Deus falou assim, não vou destruir novamente mais com águas, a água do dilúvio não vai mais tomar conta da terra, destruindo a humanidade que eu criei, porque a imaginação dele é má, desde pequenininho. Se você parar para analisar, uma criança, um bebezinho, a tendência natural de fazer coisa errada é muito grande. É muito não que a gente fala. Você fala, não faz isso, não faça aquilo, sai daí, não pega aí, isso não vai para lá. Não é assim que funciona? É difícil, porque a tendência natural do ser humano é ser mau. Então não é
tudo, não é toda maldade que provém do diabo. Muitas coisas provêm de nós mesmos. Então, só para a gente concluir aqui, o resumo do tópico 3. O Behemoth e Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Agora, o Behemoth, segundo muitos creem, ele é um monstro gigantesco, segundo mitologia, tá certo? Descrição bíblica, tá ok? Então as pessoas não sabem se ele é uma coisa verbal ou se é uma coisa mitológica. Não, as pessoas não sabem disso. Outras pessoas pensam que ele é um touro gigante de 3 chifres, desenham ele dessa forma, um touro gigante com 3 chifres. Mais outras pessoas também que acreditam nos dinossauros dizem que é um saurópode, que é uma espécie, um tipo de dinossauro. E algumas traduções bíblicas vêm dizendo que ele é um hipopótamo. Será que é um hipopótamo? O Leviatã dizem que ele é um monstro marinho gigantesco. Outros dizem que ele é um dragão. O dragão é um ser mitológico. Será que é isso mesmo? E alguma parte da Bíblia também, quando sinaliza o nome Leviatã, ela simboliza, ela representa o próprio diabo, o próprio Satanás. E algumas traduções bíblicas dizem que o Leviatã é um crocodilo. Será mesmo que é um crocodilo? O que será que é o Behemoth e o que será que é o Leviatã? Isso é um assunto para a gente tratar lá em Apocalipse, tá bom? Mas agora, de momento, é só isso. E até a próxima aula. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, seu lar. Tudo que pertence a ti. Em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.